Olá, bom dia. O Globo Comunidade de hoje é sobre a implantação das unidades de ordem pública no Rio de Janeiro. A medida foi criada pela Prefeitura para combater as irregularidades nas ruas da cidade. Estacionamento ilegal, flanelinhas, ambulantes que ocupam as calçadas sem licença, infrações que trazem uma sensação de falta de organização urbana e que prejudicam a imagem do Rio. No último dia 5, a Unidade de Ordem Pública de Ipanema começou a funcionar no bairro. É a quarta a ser implantada na cidade. A primeira foi instalada em abril na Tijuca e de lá para cá, o Centro e o Leblon também receberam unidades fixas para choque de ordem. Ao todo, mais de 1.000 homens já estão envolvidos nesse trabalho. Juntas, as 4 UOPs já registraram mais de 54.000 multas contra motoristas. E outras unidades vêm por aí. A de Copacabana está prevista ainda para este mês e 4 UOPs já foram anunciadas para o ano que vem. Aqui no estúdio eu vou conversar hoje com o secretário municipal de Ordem Pública, Alex Costa, com o inspetor da Guarda Municipal, Marcelo Souza, e ainda o vice-presidente da Associação Comercial do Rio, Paulo Gontijo. Bom dia a todos, muito obrigada pela participação aqui no programa. Bom, vamos abrir então essa edição lembrando o começo do trabalho da UOP em Ipanema. No trânsito, os 234 guardas municipais enfrentam o maior desafio. As irregularidades são muitas. Complicado, né? Às vezes a gente quer passar, até mesmo quando a gente está assim, de bicicleta e tudo mais, às vezes é complicado, porque a gente tem que lutar com o carro, tem que passar pela pista, corre até o perigo de ser atropelado e tudo mais, como a gente vê por aí, né? O combate permanente à desordem no bairro, seja ela qual for, acontece todos os dias durante 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em Ipanema, uma área de 470.000 metros quadrados é fiscalizada. Vai da Avenida Epitácio Pessoa até a Rua Gomes Carneiro e não inclui a Avenida Vieira Souto. Acho que a ordem está entrando em ordem. A primeira lei do trânsito é pensar nos outros. Espero que uma mudança muito radical, muito forte, né? Tomara que dê certo. A gente torce aqui. Os cariocas já estão notando diferença. Desde o dia 5 de dezembro, quando a UOP começou a funcionar em Ipanema, até o dia 7, os agentes aplicaram 148 multas em apenas 2 dias e rebocaram 83 veículos no bairro. Também houve combate a irregularidades no comércio ambulante. Bom, começar aqui o nosso bate-papo explicando o que é essa nova unidade de ordem pública, né? Dá para comparar com um choque de ordem permanente, quer dizer, mudar alguns hábitos, né? Estacionamento irregular não pode mais, consumir produto ilegal também não. Qual é o objetivo da Prefeitura com essa unidade? São práticas de incivilidade que já acontecem há bastante tempo, né, na cidade toda. O objetivo da Prefeitura é ter um guarda municipal mais bem preparado. A gente traz experiências até de outros países, né, aquela teoria das janelas quebradas que foi utilizada pelo prefeito na década de 80 em Nova York, situações em que os pequenos delitos eles começam a gerar problemas, né, e se transformarem em grandes problemas e grandes delitos nos bairros da cidade. A situação das unidades são áreas que são recortes dos bairros, recortes esses que são estudados pelo Serviço de Inteligência da Guarda, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a fim de que nós possamos identificar onde existem mais desordem naquele bairro, que a gente possa empregar o efetivo da Guarda permanentemente, é aí que está a diferença, né? Não é um choque de ordem pontual, né? A gente ter essa ação permanente da Guarda Municipal com um guarda mais propositivo, mais bem preparado, que possa estar atuando nas ruas da cidade. Essa já é a 4ª unidade, a gente tem a 5ª e última desse ano, que é em Copacabana. Dia 20 a gente vai estar entrando em Copacabana e a gente espera que, assim como na Tijuca, que já acumula uma experiência de 8 meses, a gente possa cada vez melhorar mais a questão da ordem na cidade do Rio de Janeiro. E acabar com essas imagens aí, né, que muitos cariocas já estão acostumados a ver carros estacionados em qualquer lugar. Quer dizer, organizar o Rio de Janeiro, né, a cidade que vai receber aí tantos eventos importantes. E a Guarda Municipal é quem está na frente, quem está na ponta, né, que tem que fazer cumprir as regras, digamos assim. Quais são as infrações mais comuns que vocês estão encontrando? Olha, infelizmente a gente encontra o carioca cometendo ainda uma série de irregularidades referentes às questões do trânsito. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. É preciso que a população entenda que é preciso fazer também a sua parte, respeitar as leis do trânsito. Quando a gente fala de respeitar as leis do trânsito, a gente está falando também de preservar o direito do próximo.
próximo do outro, do cidadão que está próximo a ele convivendo. E é importante que a gente tenha esse foco e entenda que é primordial para a cidade ter um trânsito organizado, com as pessoas observando bem as leis de trânsito e tendo a Guarda Municipal não só como repressora, mas sim como uma força da Prefeitura que vai estar ali para ajudar a trazer uma melhor qualidade de vida para todos. E na prática, como é que vocês atuam? Quer dizer, como é que são feitas as notificações? Como é que o cidadão vai receber essa multa? Vocês têm um banco de dados de tudo que vocês identificam na rua? Exatamente. A gente acaba criando o que a gente chama de uma mancha de desordem. Para falar com o trato do cidadão, o foco, que é pedido pela Prefeitura, é que a Guarda foque sempre o cidadão de bem. O nosso foco é o cidadão de bem. Então, quando a gente encontra um cidadão numa situação irregular, a primeira abordagem é sempre muito cordial, é sempre de orientação, é buscar realmente essa cooperação que a gente acabou de falar. Infelizmente, às vezes, a gente acaba não tendo essa cooperação e a gente aí busca a lei para que a gente tenha o direito das outras pessoas preservadas através do nosso trabalho. A partir do momento que a gente cria essa mancha, a gente tem realmente uma condição melhor de falar daquilo que a gente está enfrentando. Como eu disse para a senhora, a gente tem condições, através de dados estatísticos, de dizer que o trânsito é o maior problema, que a gente tem que ter um enfoque maior nessas questões. A gente consegue criar dados, subsídios para informar o secretário, o prefeito, o comando da Guarda Municipal sobre as atitudes estratégicas que a gente tem que tomar para chegar ao objetivo final, que é realmente trazer uma cidade mais organizada, e melhor para todos. E qual tem sido a reação das pessoas a esse trabalho de vocês? Está sendo bem recebido? Graças a Deus, sim. A gente tem sido recebido calorosamente pelas pessoas do bairro. Às vezes a gente tem alguns episódios que, infelizmente, são corriqueiros, mas com maior paciência, com carinho que a instituição tem procurado mostrar para o cidadão. A gente contorna isso com bastante civilidade, com bastante tranquilidade, e a gente tem sido bem aceito. Eu espero que a gente consiga realmente, em todas as unidades que a gente vai implementar, ter esse tipo de situação. Pois é, tem diferença de características de um bairro para outro? Tem sim. Em Copacabana, por exemplo, a gente espera, a gente estava analisando ainda, fazendo a última análise do recorte de Copacabana, uma reunião de problemas, né? Todos os problemas existem no bairro, a questão do flanelinha, a questão do comércio ambulante irregular, a fila dupla, o estacionamento irregular, isso são características do bairro de Copacabana, assim como no centro da cidade. Existe uma grande questão que é o comércio ambulante irregular, os ambulantes na cidade do Rio de Janeiro foram tratados nos anos 2009, 2010, foi feito um amplo recadastramento, um cadastramento do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro, proporcionando ao ambulante que quer trabalhar legal ter a sua licença e respeitando o direito do próximo. E esse é um assunto que interessa especificamente a Associação Comercial do Rio de Janeiro, enfim, os comerciantes que pagam seus impostos legalmente e que tem aí essa concorrência desleal, digamos assim. Como é que vocês estão avaliando esse trabalho? Olha, Maria, sem dúvida nenhuma a gente aplaude qualquer iniciativa que fortaleça o trabalho de formalização e que iniba a ação ilegal de vendedores. O comércio, obviamente, tem tudo a se beneficiar com isso. Por outro lado, a gente teme que essa ação se concentre nas vias principais. Quer dizer, os comerciantes que não são, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, que não estão nas vias principais como a Avenida Rio Branco, como a 1º de Março, eles têm sofrido, por exemplo, com a migração desses ambulantes para as ruas menores. E isso tem atrapalhado mais ainda essas pessoas. Então, por exemplo, na Rua da Carioca, o presidente da Associação da Rua da Carioca estava reclamando outro dia que isso chega a impactar em 30% o faturamento das lojas daquele local. É uma questão bastante interessante que a gente vai discutir no próximo bloco. Então, depois do intervalo, vamos saber também como estão funcionando as unidades de ordem pública que já foram implantadas antes da de Ipanema. E um dos maiores desafios é combater o estacionamento ilegal, como nós já falamos aqui. Foram aplicadas mais de 54 mil multas nos bairros que receberam as unidades de ordem pública.